Muito bem, estamos de volta com o 8 News desta quinta-feira, 8 de abril de 2021 e vamos continuar aí com o nosso giro de notícias pelo Brasil e pelo mundo que movimentaram até agora o dia de hoje. Hora da previsão do tempo de hoje no 8 News. Com dados fornecidos pelo Clima Tempo, vamos ver como será a sexta-feira em São Paulo e algumas regiões metropolitanas. Acompanhe. Muito bem, está aí então a previsão do tempo para sexta-feira e algumas regiões metropolitanas de São Paulo, incluindo aqui a nossa capital. E ainda nesta edição, você irá acompanhar a previsão para outras cidades. Voltando então ao nosso editorial, vamos destacar agora mais alguns fatos que viraram manchetes nesta quinta-feira, 8 de abril de 2021. Na tela do 8 News, roda. Um caixão foi o ponto de partida para a curiosa campanha eleitoral de um candidato mexicano a um cargo de deputado federal em Ciudad Juárez. Carlos Mayorga, que busca uma vaga pelo estado de Chihuahua na Câmara Baixa, quis com o protesto denunciar os mortos pela pandemia e pela violência ligada ao crime organizado. Que han guardado silêncio ante os altos. Fazem silêncio diante dos altos índices do crime organizado, fazem silêncio diante da situação caótica da Covid, para mandar uma mensagem aos políticos que tem um povo morto, um povo, uma comunidade, uma cidade, um estado morto pela indiferença. Mais de 300 mil pessoas, de acordo com cifras oficiais, foram assassinadas no México desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma polêmica operação militar antidrogas. Milhares de candidatos a deputados, governadores e prefeitos iniciaram no domingo a campanha para as eleições de junho, sob a sombra da pandemia e da violência, que já deixou 16 candidatos mortos. Ruanda lembrou nesta quarta-feira os 27 anos do genocídio contra os Tutsis ocorrido no país em 1994. O presidente Paul Kagame e a esposa Janete acenderam a chama da esperança no Memorial do Genocídio de Kigali. Longe dali também houve homenagem às vítimas em Paris com a presença de autoridades locais. A França abriu ao público nesta quarta-feira importantes arquivos relativos à situação em Ruanda entre 1990 e 1994, exatamente 27 anos depois do início do genocídio da etnia Tutsi neste país, segundo o Diário Oficial. O material inclui arquivos do ex-presidente François Mitterrand e de seu primeiro-ministro da época, Edouard Balladur. Vários documentos, sobretudo telegramas diplomáticos e notas confidenciais, integraram um relatório devastador sobre o papel da França em Ruanda na época, publicado por uma comissão de historiadores em março. O chamado relatório do Clerc traçou um balanço sem concessões do envolvimento militar e político da França no genocídio, que entre abril e julho de 1994 deixou pelo menos 800 mil mortos, em sua maioria Tutsis. Segundo a ONU, eles foram exterminados em circunstâncias abomináveis. O informe destaca, sobretudo, a responsabilidade de Mitterrand e de seus colaboradores mais próximos, que ignoraram as informações e advertências sobre os crimes em larga escala que poderiam ser cometidos. Os dois países têm tido uma relação melhor nos últimos anos, mas o papel da França no genocídio é um tema que ainda gera tensões. O vento causou o desabamento de um prédio de 2 andares em Oklahoma City, nos Estados Unidos, na manhã de terça-feira. Um operário estava dentro da estrutura quando ela caiu. Segundo relatos, seus colegas ajudaram a retirá-lo dos escombros.
Ele está atualmente em estado crítico em um hospital local. As autoridades enviaram um cão farejador para procurar outras possíveis vítimas. Acredita-se que não havia mais ninguém lá dentro. Um perímetro de segurança foi estabelecido em torno de outro prédio próximo. Por ser estruturalmente semelhante ao que desabou, a polícia teme que ele também possa cair. Na segunda-feira, um homem roubou uma ambulância do Corpo de Bombeiros em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. Por quase 2 horas, a polícia perseguiu o motorista por rodovias e bairros da cidade. O suspeito chegou a dirigir na contramão e também saiu da estrada algumas vezes. Em determinado momento, ele chegou muito perto de bater em um ônibus escolar. A perseguição chegou ao fim depois que o motorista ficou preso em um meio-fio. Os pneus da ambulância tinham esvaziado ao passar por uma barreira policial. A polícia prendeu o indivíduo. Não está claro como ele conseguiu roubar o veículo. No ano passado, outra pessoa roubou uma ambulância da mesma estação do Corpo de Bombeiros e dirigiu até Louisiana. Apesar dos debates sobre a polícia dos Estados Unidos e seus métodos, os envolvidos no julgamento pela morte do afro-americano George Floyd parecem determinados a fazer com que a deliberação seja sobre um homem e não uma instituição. Nesta terça-feira, 2 responsáveis pelo treinamento policial na cidade de Minneapolis falaram sobre os procedimentos colocados em prática pelo ex-agente Derek Chauvin no dia da morte de Floyd. O sargento Kerry Young foi questionado sobre o programa de intervenção de crise, que inclui responder a pessoas com transtornos de saúde mental ou comportamental. Crise pode ser qualquer evento, situação que está além da capacidade de uma pessoa lidar. E durante isso, o que está além do controle, às vezes eles não sabem o que fazer. E é isso que os treinamos, para ajudar a pessoa a trazê-los de volta ao nível pré-crise. Em 25 de maio, Chauvin pressionou seu joelho contra o pescoço de Floyd por quase 10 minutos enquanto o homem estava deitado no chão, de bruços e algemado. Senhor, isto é uma contenção do pescoço treinada pela polícia? Não, senhor. Alguma vez foi? Contenção do pescoço? Não, senhor, não. Isso é uma técnica de contenção autorizada pela polícia? Joelho no pescoço seria algo que acontece no uso da força que não é autorizado. O episódio levou milhões de pessoas a se manifestarem em todo o mundo contra o racismo e a brutalidade policial, gerando um debate nos Estados Unidos sobre a necessidade de reformas nas forças de segurança. Para evitar reformas, a polícia e seus defensores foram rápidos em apresentar Chauvin como uma ovelha negra que não reflete os valores da profissão de forma alguma, uma retórica muito ouvida no tribunal. O julgamento do ex-agente deve durar mais 2 ou 3 semanas. Os membros do júri vão apresentar o veredito e, se a decisão não for unânime, o julgamento vai ser declarado nulo, sem efeito, e o processo deverá recomeçar. Muito bem, com mais essa rodada de notícias, nós fechamos assim mais um bloco do 8 News. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, você confere outras informações que marcaram até agora esta quinta-feira, 8 de abril de 2021. Nós voltaremos em instantes com a terceira parte do 8 News de hoje. Eu estou te esperando. Fica com a gente. Não sai daí. Jogo rápido e eu já estarei de volta.